Olá a todos. Vamos começar hoje a fazer um vídeo para desmascarar a face de Satanás, já começando a compartilhar a tela para que a gente possa chegar num entendimento mais comum, né? Hoje vamos falar. Eu estou fazendo um vídeo de uma forma que eu não gosto, através do Zoom, que é muito limitado, vai travar, mas está tudo bem. Vou fazer da forma que é possível, principalmente para encontrar os pontos do vídeo aqui, tá? A questão é: esse cidadão tem feito aquela dividir para conquistar, porque ele defende todas as heresias a qual ele finge atacar, certo? Vocês vão ver neste vídeo. Depois finge demência. Um dos seus espantalhos é porque que Deus, sendo, a gente sendo preexistente, Deus escolheu algumas pessoas para nascer doentes. Vamos falar sobre isso também, tá? A alma da mulher, aí você não pergunta, mas qual seria a vantagem da preexistência para as mulheres? As mulheres são preexistentes assim como os homens, porque dividimos a mesma alma. Espíritos, eles não possuem sexo, tá? Eles possuem gênero, mas não têm sexo. E toda a Bíblia descreve que Deus, assim como os anjos, são do gênero masculino, porém não possuem sexo, pois Deus é espírito. Por isso foi dito ao homem e à mulher, sedes fecundos, certo? E como começou a questão da doença? Simples assim, ó. Vamos começar a comentar aqui. E Adão disse, Deus, né? Disse a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher, e comedes da árvore que eu ordenei não comesses, maldita é a terra por causa de vós. A terra se tornou maldita e em fadigas obterás seu sustento durante o dia da tua vida. O que a Bíblia diz a questão das doenças? Por que a doença no mundo? A Bíblia diz que a doença é um dos resultados do pecado, simples assim, tá? O Adão e Eva não nasceram doentes, nem possuíam doente, eram completamente saudáveis. O pecado, a doença é um resultado do pecado. Todavia, existem doenças que são para a glória de Deus. A consequência do pecado é a morte, por aí vai, certo? E vamos ver a passagem assim. Deus cura, sim, Marcos tarará, certo? Há também doenças que são para a esperança da doença, em Hebreus tarará, e há algumas doenças que são para darem glória a Deus. Assim como diz, foi perguntado, Senhor, mas qual deles pecaram? Ele disse, nem o pai nem a mãe. Foi assim para que o nome do Deus fosse glorificado, certo? Outra coisa, esse cidadão nunca traz nada do texto bíblico dele mesmo, ele não consegue provar nada biblicamente. Mas fica trazendo documentos maçônicos, cabalistas, porque ele tem acesso à biblioteca, porque ele é um iniciado. Pode perceber que tudo que ele traz é da biblioteca maçônica. Tudo que ele faz citação é da Cabala, certo? Ele cita porque, como eu falei, ele é um iniciado, então ele tem acesso a esses documentos. Dito isso, vamos voltar ao vídeo. Neste momento aqui do vídeo, ele vai falar sobre o sexo dos sentinelas serem masculino e feminino, onde não há texto bíblico que faça menção a isto. Vamos rodar. Só que a elite mundial, que ainda faz parte dessa descendência de caídos, que guarda o sangue do filho da perdição, eu entendo que sim, eles são totalmente semelhantes ao que nós somos. Aparentemente, eles conseguiram um desenvolvimento realmente nesse tipo de engenharia. Tanto que a escritura fala do joio e do trigo. E quando a gente olha isso Observe que eles guardam uma profunda amizade entre eles. Eles vão fazer concordância entre eles. Observe que vai chegar um momento que ele vai falar, vai fazer a citação. cultura, a gente percebe que o joio e o trigo são parecidíssimos. Inclusive, existe até uma analogia muito bonita, muito linda, que fala que o trigo, como ele dá frutos, ele se dobra, ele é humilde. E o joio é orgulhoso, ele está sempre em pé. Então eles conseguiam sentir a diferença quando era o momento da colheita. E isso é muito interessante, porque Deus ele conhece e ele vai dar capacidade aos seus anjos, aos ceifeiros, que virão aqui para fazer essa separação final desses dois grupos. Agora, então, uma curiosidade. É o momento agora que ele vai fazer a citação, tá? Dos anjos terem sexo masculino e feminino sem nenhuma base bíblica. Isto é cabala. Que eu tenho, porque o livro de Enoque fala as sentinelas, que é um substantivo comum de dois gêneros. Substantivo não define sexo, tá? Substantivo pode ser do gênero feminino e mesmo assim a pessoa ser masculina. Assim como eu falei, Sofia, sabedoria fala de Jesus. Jesus é masculino. A graça fala de Jesus, é um substantivo feminino e Jesus é masculino. Vamos seguir. Pode ser os sentinelas ou as sentinelas, tanto para macho e fêmea. Será que os anjos caídos, eles geraram somente gigantes do sexo, vamos colocar assim, masculino, ou também haviam mulheres gigantes?
Haviam mulheres também. Observem, ele é um contraditório, se contradiz o tempo todo, defende tudo que ele diz, essa pessoa que ele diz combater, defende, certo? Não é verdade sua boca. Ele diz a mesma coisa dentro e fora dos vídeos, ele não é. Entenda, isso aqui é um iniciado, tá? E o Dividir para Conquistar tá se mostrando as suas bases. Vamos seguir. Existe... Eu vou tentar achar agora o ponto onde ele fala da sexualidade nos céus, tá? O gênero nos céus. Não é falado no cristianismo geral, tá? As pessoas escondem, as igrejas esconderam, mas sobre como é essa sexualidade nos céus, como é isso, por que os anjos tinham gênero ou algo do tipo. Isso não necessariamente quer dizer que eles precisam compor um tipo de família como conhecemos aqui, tá? Mas existem os que compunham. E dentro de todo esse conhecimento que eu estou colocando... Observem, ele nunca vai fazer uma menção, uma crítica a ele. Tudo ele está concordando. Inclusive, ele entrou na fala, certo? Observe que ele está falando de sexualidade nos céus. Espíritos não possuem sexo, eles têm um gênero. Toda a Bíblia descreve como um gênero masculino. Deus é pai, Jesus é filho. E fala dos anjos. Não existe o termo anjas. Em momento nenhum da Bíblia. Você pode ler de Gênesis e Apocalipse. Você não vai achar uma menção a anjas. Tá? E mais porque eles façam interpolação, que são textos estranhos à Bíblia, não há base bíblica que dê base para o que eles falam, tá? Vamos seguir aqui, a gente vai achar o segundo momento aqui, onde ele fala sobre a semente da serpente, que isso também isso é cabalista, e este cidadão aqui defende. Esses seres, eles, através desses monumentos... Estou tentando achar aqui o ponto, tá? Para a gente poder... Se as pessoas que leem a Bíblia não compreenderem isso, ela nunca vai completar, nunca vai fechar as lacunas e nunca vai entender completamente essa guerra onde nós estamos inseridos mesmo aqui. Não existe lacuna alguma, tá? Tem vídeo aqui, assistam todos, por gentileza. Houve um pecado ao qual fomos arrastados à terra. Nós desejamos isso, está no livro. Chegando aqui, Deus constituiu homem e mulher, certo? Satanás se introduz lá no jardim onde eles estavam, fazem comer do fruto do engano. Eles poderiam não comer do fruto, assim como aconteceu de Jesus falar: um deles que está na mesa aqui irá me trair. Ele falou: será o Judas? Não, ele disse: um me trairá. Ele abraçou aquela ideia, certo? Deus disse a Adão e a Eva: não comas do fruto. Todavia, o pecado já havia acontecido antes, certo? Eles poderiam não comer? Sim, eles tinham opção de não comer. Mas como há uma demonstração do que houve antes, e por isso fomos arrastados a esta terra, tá? Porque pecamos contra Deus, e em desobediência obedecemos ao ensino de Satanás. Tá no livro, tem vídeos no canal falando sobre isso. É muita coisa para se falar em poucos minutos num único vídeo, tá? Então, chegamos aqui, saudáveis, Adão e Eva cometeram um pecado, tornaram-se doentes, e onde se implantou o Thanatos, que é a morte do corpo, mas a alma não morre, porque ela vai a julgamento, e o espírito volta a Deus, quem o deu. Certo? Então, o que acontece? Depois disso, depois do homem estar contaminado e caído, os anjos mudaram a sua natureza, certo? O espírito não tem sexo, mas tem gênero. Todavia, eles copiaram o que estava na Terra, mudando a sua natureza para produzir relação íntima com os homens na Terra, a partir de Gênesis 6, que é o único momento que a Bíblia narra relação entre homens e anjos. Tá? Porque Adão e Eva, eu já mostrei em vídeo aqui que eu falei, não sei se foi o antepenúltimo, o penúltimo, onde eu falo, biblicamente mostro, onde que o comer do fruto ali era algo físico, ele comeu de um fruto, e com a comida desse fruto ele permitiu que Satanás entrasse em seu corpo e dando posse momentânea da terra a Satanás. Daí veio todas as dores, certo? Isso mostra a causa de o porquê acontecem as coisas neste mundo. Simples assim. Aí nós entendemos e fechamos as lacunas sem produzir nenhum texto de heresia em relação à Bíblia. Vamos seguir. Contexto mundo físico. Uma outra coisa que eu lembrei agora, Samuel, mais uma vez, perdão pela interrupção, no segundo livro de Enoque, ele fala sobre águas masculinas e águas femininas. Aí entra a questão
do anjo e das anjas e do espírito feminino, a qual ele mesmo está defendendo aqui. Nada do que o Berini vai falar, ele vai contestar. Ele está sempre fazendo alguma menção em apoio àquilo que está sendo defendido. Esta é a pessoa que está dizendo para vocês que é anti-cabala, certo? Atacando qualquer texto bíblico, ainda que a Bíblia diga é assim, ele está dizendo que não é, sem apresentar nenhum contraponto bíblico, apenas com seus documentos maçônicos, a qual ele tem acesso porque ele é um iniciado, tá? Eu falei que eu faria esse react. Vamos ver aqui, a gente vai achar outros pontos aqui na Bíblia, no vídeo, tá? Que as águas que estão acima são masculinas e as águas que estão abaixo são femininas. Esse é uma alusão direta ao esquadro e compasso. O que está em cima é masculino, o que está embaixo é feminino. Esquadro e compasso. Aí vocês entendem de onde nasce as teologias desses homens aqui. Certo? Observem bem. E olha, se a gente parar para pensar nisso, é algo muito profundo que eu não tenho condições de decifrar esse mistério. Como pode... Vamos se fazer de besta agora, né? Vamos ter condições de decifrar o mistério. Ele já está jogando, né, incutindo no subconsciente das pessoas, mas ele não tem condições de decifrar esse mistério. Vamos deixar que o Benini fala. Pode existir águas masculinas e águas femininas. Eu conheço essa passagem, eu inclusive estudo isso, tenho alguns pensamentos sobre isso, porque são passagens que elas excedem o tipo de conhecimento que a gente... Vamos falar agora sobre o aspecto materno, tá? Onde o cidadão vai falar. Eu vou procurar o ponto do vídeo para a gente compartilhar aqui, só um minuto. Adquiriu, né, com o tempo. Algo muito profundo que reflete esse aspecto materno de Deus. Então, existe uma... Aspecto materno de Deus, ou seja, a parte feminina, eles dizem, do Espírito, certo? Uma blasfêmia absurda contra o Pai e contra o seu Espírito Santo, tá? O HaKodesh, Espírito de Santidade, que vem de Kadosh, Santo, Espírito do Santo. Seguimos. Realmente uma repressão, uma opressão muito forte contra as mulheres. Mas Deus... Aí vem o espantalho, tá? Mulher é preexistente assim como homem, porque dividimos a mesma alma. Ou melhor, é a mesma alma. E quando nos unirmos, nos tornamos novamente um. Certo? Portanto, deixará o pai e mãe. Ou melhor, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, iniciar a sua mulher, e ambos tornam-se novamente um. Uma só carne, uma só alma. Certo? Observem que depois eu vou trazer um vídeo falando sobre o criar um a um, né? Mostrando sobre a descendência, usando o mesmo texto de Malaquias que eu usei no vídeo anterior aos demais aqui, para que a gente possa chegar a um consenso e entenda como acontece das questões aqui, tá? O homem foi criado primeiro porque o gênero masculino é o primeiro, não o sexo masculino, mas o gênero masculino é o primeiro, tá? Depois a mulher veio tirada do homem, só que ela compartilha a alma do homem, porque Deus não criou, não soprou uma nova alma nela, mas fez de uma duas metades, duas partes, tá? E se unir, tornam-se novamente um. Perdoe os gritos de fundo, como falei, os vizinhos aqui nem trabalham tão, e você sabe como consegue a situação e a falta de respeito. Mas vamos seguir aqui. Eu vou ter... Vai honrar vocês, né? Vocês mulheres que sofrem num mundo também que ele é machista. Isso é um espantalho, tá? Esse negócio de machismo nós sabemos que faz parte da agenda ocultista. Vamos seguir aqui, vamos achar agora o ponto onde ele fala do Criador gera anjos através de união sexual entre masculino e feminino, certo? Deixa eu procurar aqui o ponto para nós. E esse... a como os anjos eles surgiam. Porque é o Criador que gera esses anjos, só que posso adiantar para vocês assim, que está relacionado à união desse masculino e feminino. O próprio Nikola Tesla ele entendia
que a arca ela funcionava como uma espécie do quê? De capacitor elétrico. Ou ele chamava de... Isso não é bíblico e não há nenhum estudo do Tesla que cite isto, tá? Isso é invenção. Como vocês podem observar, ele não faz nenhuma menção à rejeição ao que o Benin está falando. Estão coadunando aqui na mesma, e seguindo no mesmo propósito, tá? Este é aquele que diz combater a Cabala, mas faz parte dela. Vamos seguir aqui. A palavra é ambárico. Dispositivo ambárico. Isso é invenção, e vamos seguir aqui. Agora eu quero achar o ponto onde ele agradece ao Benini e faz agradece ao Benini sem fazer qualquer observação, valida tudo que foi dito e agradece aquilo que aprendeu. Não faz uma crítica ao Benini, mas aí ele vai fazer crítica a pastores, a teólogos que por nunca terem ensinado as mesmas coisas, tá? Deixa-me achar o ponto aqui para nós. Que tem a ver com o âmbar, tá? Eu creio que a live de hoje foi maravilhosa. E eu aprendo cada vez mais, e tem uma coisa que eu não me canso o de aprender, porque ninguém vai poder tirar isso da gente, nós vamos carregar conosco, ninguém pode tirar o conhecimento da gente, e o conhecimento da verdade liberta. Tudo que foi falado aqui, pessoal, que vem sido falado aqui, eu duvido, e eu não falo isso para orgulho meu ou do Samuel, longe de nós tal coisa, como eu sempre digo aqui. Observe, tudo o que foi dito, ou seja, ele está endossando totalmente aquilo que foi dito nesta live. E eu vou deixar este vídeo completo no primeiro comentário fixado para que vocês possam analisá-los, tá? E vou deixar também os pontos onde faz a citação no vídeo, como eu estou fazendo aqui para vocês. Importa que ele cresça e nós diminuamos. Mas eu nunca vi um pastor, um teólogo, doutor em divindade, escatologia, passar para vocês isso que tem sido falado aqui. Amém, que seja para a glória do Eterno. Você já ouviu, Samuel? Então, vocês entendam, esta pessoa aqui, ela não é o que ela diz ser, tá? São iniciados, é o dividir para conquistar, isso faz parte da Cabala, sim, tá? E o único propósito é causar confusão aos neófitos, tá? E aos prosélitos, para que eles tenham ódio da palavra, não compreendam o que está acontecendo, e aí sigam aleivosamente. É por isso que se ataca tanto pastor, igreja, teólogos e por aí vai. Lembra, o ataque à igreja está na carta maçônica de Albert Pike, certo? Porque a ovelha desgarrada, ela é alvo de alcateias, é alvo de lobos, tá bom? Atentem para isto. Por que a resistência é tão ruim, neste caso para eles, e o dividir para conquistar? Porque os cabalistas dizem que nós somos cães, certo? E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Você não é qualquer coisa, certo? Não é só Israel, o Judá, que são filhos de Deus. O Israel e o Judá legítimos, tá? São filhos de Deus. Mas todos nós somos filhos de Deus. Isso não é interessante para nós. Para eles, nós somos goim, tá? Nós somos qualquer coisa, nós somos cães feitos para sermos dizimados da terra e o que sobrar ser feito de escravo. Então entendam, a guerra e a batalha espiritual é profunda. Entendam que tudo que eu tenho trazido para vocês, só uso Bíblia. Eu não uso nenhum documento extra à Bíblia. Como esse cidadão iniciado diz que tem acesso a esses documentos, porque ele faz parte disto. Tá? Somente o iniciado tem acesso a certos documentos. Irmãos e irmãs, atentem para o que está sendo dito. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Até o próximo vídeo, com mais esclarecimentos das questões. Essas barras negras que tá aparecendo aqui, infelizmente como o Zoom apresenta para mim, tá? Não tem como fazer de forma diferente. Se eu quiser fazer um react, tá? Só mesmo dessa forma. Porque meu computador é limitado e não tive condições de comprar um novo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos dias e nos esclareça e nos mostre onde está a mentira e o engano. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.